Deuteronômio capítulo 6 exclusivamente é o texto ou a história que nos conta sobre o Shema de Israel, ou ouça Israel, o Senhor é o teu Deus. Mas nesse texto não contém apenas uma advertência ou uma chamada ao povo, mas também aqui pode-se entender que se inicia o projeto ou a ideia de um discipulado um a um, o discipulado feito de maneira intencional na vida daqueles que podem cercar a você. Na realidade, aqui está falando de família, e aqui a gente pode tirar outros ensinamentos da importância do discipulado familiar, principalmente falando aqui para os homens que são casados ou que pretendem casar. A responsabilidade de Deus estar dentro da sua casa é sua. É uma coisa que o texto aqui pode nos ensinar. Mas nessa noite eu quero falar sobre o modelo estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento e que permanece o mesmo no Novo Testamento e que regula a vida discipular da igreja até os dias de hoje. Então, Deuteronômio capítulo 6, de 4 até o 9, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistências a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e nos seus portões. Esse texto nos ensina ou leva Israel, ao povo que estava ali recém-saído da terra da escravidão, e Moisés então diz a esse povo que eles precisavam ensinar tudo aquilo que eles haviam aprendido à geração seguinte. E ele estabelece então o ritmo. Historicamente, que é aqui a minha primeira parte que eu quero falar, historicamente nós temos aqui definido o modelo e o padrão de Deus para a vida do seu povo. Nesse contexto, Israel. O modelo é: ensine aqueles que estão sendo forjados ou conhecendo agora ao Deus Todo-Poderoso. Então ele deixa bem claro que as novas gerações, aqueles que creram em Cristo, ou melhor, creram em Deus, nesse tempo deviam aprender. E como fazia isso? Por um simples fator, que a própria educação do nosso tempo, e aí depois a gente pode chamar até um educador aqui para nos ajudar, um pedagogo, que no próprio tempo que a gente vive é questionado, que é a questão da repetição. A pedagogia moderna diz que a repetição não serve, mas, baseando-nos a respeito do discipulado bíblico, ele nos leva ao entendimento de que a repetição é que nos levará a concluir o nosso objetivo. Mas existem dois fatores que precisam ser pensados aqui. Não somente a repetição do ensino falado, porque o texto deixa muito claro que este ensino falado, este ensino aprendido, ele precisa não somente ser falado, mas ele precisa ser vivido. Ensine aos seus filhos. No contexto de Israel daquele tempo, a vivência entre famílias era logicamente muito mais próxima do que o contexto moderno que a gente vive hoje. E essa resposta, ela no nosso tempo cria uma bênção e um problema. E por que cria um problema? Porque aquilo que Deus estabeleceu como discipulado para o nosso tempo parece muitas vezes ser impossível. Porque se eu te perguntar, ou se nós iniciarmos uma conversa intencional para encontros de discipulado, nós vamos esbarrar em quê? Naquilo que aqui todo mundo está todo dia atolado.
na sua falta de tempo. Ninguém aqui tem como necessário mais 24 horas. Você que estuda, você que trabalha, você que cuida de casa, você que trabalha na igreja, você que tem 2 empregos, igual o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris, todos nós estamos com a nossa agenda cheia. Todos nós estamos assoberbados todo dia. Por isso o discipulado bíblico se torna um problema, porque ele vai nos trazer a ideia e a concepção de que precisa-se haver dedicação de quem se propõe a ensinar e de quem se propõe a aprender. Para o nosso tempo, o discipulado bíblico não serve. E apresentarei mais alguns motivos pelos quais esse discipulado tem sofrido nesse tempo pela sua realização. A primeira coisa, e eu recebi esse texto ontem à noite, a primeira coisa, ou mais uma das questões que atrapalham o discipulado no nosso tempo, é de que normas sociais e perspectivas sociais estão cada vez mais voltadas para o secularismo. Falávamos isso lá na sala. O secularismo, e aí o pastor Kim nos deu uma visão, igual o Thundercat, muito além do alcance. E ele disse a seguinte coisa para nós. Dentro da perspectiva missional coreana, eles entendem que se a Europa levou 1000 anos para alcançar o seu ápice cristão, e rapidamente também perdeu-se esse fator, a Coreia levou 100 anos para alcançar esse ápice, mas da mesma maneira está, por causa do secularismo, alcançando também a sua derrocada em tempo recorde. Segundo o pastor, e isso é um dado que me interessa muito, durante a pandemia 10.000 igrejas se fecharam na Coreia do Norte, da Coreia do Sul, melhor dizendo. Nos Estados Unidos, durante a pandemia, 6.000 igrejas fecharam. No Brasil, eu tenho apenas acesso aos dados da Denominação Batista, da Convenção Batista Brasileira. Cresce que 2.000 igrejas batistas se fecharam durante a pandemia. O secularismo já está implantado na mente de cada um de nós. Primeira razão, normas sociais e perspectivas secularistas. Segundo, uma crescente indiferença em relação ao cristianismo, especialmente entre os millennials e a geração Z. E eu queria acrescentar agora aqui também a geração alfa. Quem são os millennials, quem são a geração Z e quem são os millennials? Geração Z, ou melhor, geração millennial, aqueles que nasceram de 81 até 99. Geração Z, aqueles que nasceram a partir de 99, final de 98, 99, até 2009. Tá bom? Geração alfa, aqueles que nasceram de 2010 em diante. Essas 3 gerações estão aqui presentes. E essas 3 gerações têm abandonado Deus diante do secularismo que tem enfrentado, recebido, se alimentado e vivido. Por exemplo, nós hoje temos uma concepção de participação da igreja ou participação de uma comunidade de fé enraizada apenas num nominalismo ou numa participação de nome diante das realidades da igreja. Vide o testemunho do pastor a respeito da questão das missões. As gerações que se seguiram, elas estão completamente focadas em outras coisas. E aí a gente pode tentar entender esse foco diante de a geração millennial, que é a minha geração, nascida de 81 em diante, é uma geração que se preocupou em fazer diferente do que seus pais faziam. Então, o meu pai, eu dizia, pai, eu quero um Master System. Na minha época era Master System. Na sua época Xbox e PlayStation. Na minha época era Master System. Pai, eu quero um Master System. A resposta era? Não. E o que é que eu podia fazer?
Se fizesse pirraça, irmão, eu estava lascado. Diante das perspectivas, e aqui eu falei de uma coisa, diante disso houve uma promessa da minha geração: tudo aquilo que eu não pude ter, eu vou dar aos meus filhos. Essa atitude gerou ou criou uma geração que não sabe ser frustrada. Uma geração que foi afastada, por exemplo, de esportes, porque afastada do esporte, ou melhor, o esporte, ele tem um senso de frustração, de ensino disso muito forte, porque alguém ganha e alguém perde. Nós passamos, e também por questão de mudança social, principalmente a partir da década de 90 em diante, a respeito da violência. Me lembro de assistir jornal da década de 90 dos sequestros relâmpagos em São Paulo. Diante do aumento da violência, nós trancamos os nossos filhos em casa. Nós passamos a habitar em condomínios fechados. Nós deixamos o relacionamento humano para uma tentativa de resguardar aqueles a quem amamos. Então, essa é uma consequência também. Terceiro, percepções crescentes de que a fé cristã ortodoxa é extremista e errada. Falaram aqui, o pastor Kim, que a partir da década de 70, as agências missionárias tomaram qual padrão teológico? Vocês estão prestando atenção? Qual foi a fala dele? Padrão liberal. O padrão liberal estabelece uma teologia aonde, aliás, hoje pela manhã o Luiz falou assim: pastor, você tem algum problema de eu botar a foto de uns teólogos lá na frente? Eu disse: não tem problema, mas está faltando a foto de um ali, você sabe, né? Do lado de Timothy Kelly. Então depois você bota. Tem um teólogo aqui, tá bem ali, ó. Aquele homem ali, ó, chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão que viveu durante a era do nazismo e que empreendeu a sua vida a anunciar o evangelho e pregar o evangelho por meio do discipulado. Inclusive, as bases sobre o discipulado que as pessoas mais estudam estão baseadas nele. Eu quero dizer uma coisa para você: ele é o precursor da teologia liberal na Alemanha. Diante dessas questões, nós vamos caminhar em direção a uma sociedade secular por meio de um evangelho secular, o evangelho baseado no "Oi, meu lindo, oi, minha linda". Conhece essa frase? Você é o centro do coração de Deus. O evangelho centrado no homem. Portanto, percepções crescentes de que a fé cristã ortodoxa é extremista e errada. Por que extremista? Porque ela estabelece um padrão espiritual e moral de se viver. Então, questões como a libertinagem sexual, a questão da homossexualidade, a questão da honestidade, a questão do respeito aos pais, a questão da disciplina, não somente eclesiástica, mas a disciplina de vida, são tratadas hoje como coisa ultrapassada. É interessante que a gente vê, principalmente na cultura americana, pais tendo que pedir licença para entrar no quarto dos filhos. Os lá de casa assistindo alguns filmes que isso aconteceu, eu disse: olha, se um dia eu bater na porta e essa porta estiver fechada, saiba que eu vou arrebentar a porta. Então, porta aqui em casa é aberta. A perspectiva ortodoxa se tornou, para o nosso tempo, uma questão extrema. Então, quando eu digo que quem manda na minha casa sou eu, as mulheres vão me chamar de quê? Ah, acertou, miserável, acertou. Abre aqui para mim, por favor. Portanto, irmãos, posicionamentos que nós temos enquanto vida são rotulados exatamente por esse entendimento moderno de coisa ultrapassada. Continuando. A lacuna, e isso aqui é muito sério, a lacuna de credibilidade enfrentada pelos pastores, que são vistos principalmente como prestadores de serviço para casamentos e funerais.
mas não como líderes com muito mais a oferecer. Obrigado, meu amigo. Isso se segue à próxima sentença. A promessa e o perigo de ministério na era digital, onde a capacidade de atenção é prejudicada e fontes alternativas de conselhos e autoridade crescem como ervas daninhas. O Evangelho segundo o YouTube diz: o Jesus que nasceu no Instagram diz: em verdade vos digo, eu preciso da sua curtida. Diante dessas duas sentenças juntas, vivemos um tempo de crise pastoral, onde a nossa palavra é constantemente confrontada com aquilo que é dito na rede social. Um adolescente hoje entende muito mais como autoridade aquele que ele vê na tela do que aquele que se relaciona presencialmente com ele. Estava fazendo uma visita hoje à tarde, e a irmã disse para mim, eu já tinha lido essa matéria, então reforço a ideia de que a geração Z e a geração Alfa são 30% menos inteligentes do que a geração anterior, porque gasta mais tempo pegando tudo pronto. Isso se agrava diante das dificuldades pastorais de hoje. Está acabando o tempo. Deve ser a bateria aqui. Então, essa falta da percepção de autoridade não se aplica apenas à igreja, mas também às famílias. Você já viu o filho enfrentando o pai? Lá em casa aconteceu, eu já contei isso aqui na igreja, mas vou contar para vocês. Lá em casa, uma vez, eu tenho um filho de 19 anos, o Breno, ele está do meu tamanho de altura, tá? De altura. E certa vez ele veio me enfrentar. Eu não sei o que eu falei, ele cresceu, ficou grande, o bicho cresceu mesmo. Eu disse para ele: ô irmão, deixa eu te falar uma parada, aqui dentro dessa casa só tem um macho alfa, e você está olhando para ele. Então, se você fizer isso mais uma vez, você sabe o que vai te acontecer. Combinado? A percepção de autoridade foi transformada. A autoridade hoje é quem fala o que você quer ouvir, que é a próxima sentença. As lacunas geracionais se tornaram o ministério para milênios e geração Z, e aqui eu coloco a geração alfa, igualmente desconcertantes e complexos. Mas também, quando dá certo, é gratificante, porque a gente vê pessoas florescendo. A dificuldade do discipulado hoje esbarra nessas questões e muitas outras que a gente pode elencar depois. Mas, da mesma maneira que se cria essa dificuldade, da mesma maneira que vivemos esse problema, o discipulado é a resposta para isso tudo. Porque por meio de relacionamentos intencionais, nós podemos mudar as visões a respeito do que é o Evangelho, do que é a liderança e do que é a igreja. O pastor David disse aqui que na igreja dele, ele trouxe a igreja novamente para o conhecimento do Evangelho. Se nós formos discutir aqui conteúdo discipular, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque cada um aqui vai ter uma ideia de conteúdo discipular, mas em todos eles é necessário começar com a pregação do Evangelho. Pastor, mas vai pregar Evangelho para quem é crente? Não. Se é crente, vou ensinar a como pregar o Evangelho ao perdido. Até porque muitos de nós desconhecem de fato o que significa o Evangelho. Seguindo-se a isso, a resposta para esse tempo se chama discipulado, porque por meio da tecnologia que muitas vezes nos atrapalha, também pode nos ajudar. Aonde conectados podemos chegar mais longe e mais rápido na vida das pessoas. Mas nada nesse mundo substitui olho no olho. Nada nesse mundo substitui café na xícara. Nada nesse mundo substitui churrasco. Nada nesse mundo substitui um açaí com granola? Não, com farinha. Irmãos,
Segunda-feira inicio o trabalho de revitalização e fortalecimento de uma igreja batista aqui do nosso estado. E ontem, conversando com o líder, ele disse: pastor, mas deixa eu te fazer uma pergunta, será que as próximas reuniões a gente não pode fazer online? Pode. Mas uma igreja que necessita de comunhão vai comungar a vida à distância? Termino a minha palavra te perguntando: quantas pessoas você visitou essa semana? Por quantas pessoas você orou essa semana? Quantas pessoas você teve o carinho, o cuidado de mandar uma mensagem convidando a tomar um café contigo? Nós temos a resposta para esse tempo, o Evangelho, e nós temos a maneira de responder, o discipulado. Por que nós estamos em dificuldade? Pelo mesmo fator missional. Nós perdemos o senso da missão. Nós nos tornamos frequentadores de igreja e não a igreja de Cristo. Nós nos tornamos pessoas que conhecem intelectualmente o Cristo que a gente professa, mas nós não andamos com Ele. Nós temos dificuldade, como o pastor Kim bem disse, de em meio a uma situação ou de um problema doutrinário, a primeira atitude nossa é debate. Ao invés de puxarmos aquilo que é fundamento igual para todo mundo e caminharmos a partir daquilo. Eu sei, irmãos, debate é uma delícia, eu adoro uma confusão. Mas essa confusão tem que ser com gente madura, que ao acabar o debate, se sentam numa mesa para comungar o alimento junto. O pastor David lembrou de mim, estou lá no céu. Cristão maduro é aquele que, como ele disse, não é aquele que está aqui hoje. Você não é melhor nem pior, muito menos diferente. Mas o que irá de fato resultar numa vida transformada é o que você vai fazer a partir de hoje, quando você for lá para fora. As doutrinas que vão ser faladas aqui, defendidas aqui, se referem a uma teologia desenvolvida há muito tempo que nós cremos, um de um jeito e outro de outro. Nós podemos argumentar X, A, H, B, C. Mas, de fato, se essa teologia que tem Cristo no centro não for professada por nós, podemos fechar a porta e cada um ir para sua casa, igual João 8,38, não é isso? Cantaram um hino e foram para casa. Discipulado tem muito mais a ver com aquilo que eu faço com o que recebi de Deus do que, de fato, um ensino cognitivo teológico na vida de alguém. Que Deus abençoe, graça e paz.